conflito Israel-Hamas sob o ponto de vista do direito humanitário e internacional. Este é o assunto de hoje do programa Analisa. Nosso convidado é o professor Luiz Vedovato, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. O professor é doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pesquisador do Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional, o LAPLANE, da Faculdade de Educação da Unicamp. O programa de hoje tem trabalhos técnicos de João Ricardo Boi e eu sou Patrícia Lauretti, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Professor, nós estamos gravando este programa no dia 9 de novembro de 2023, dias após o conflito ter completado um mês. Foi em 7 de outubro que militantes do Hamas romperam as fronteiras da faixa de Gaza e mataram em torno de 1.300 pessoas. Israel respondeu no mesmo dia, dando início à guerra que já vitimou milhares de pessoas, sobretudo de palestinos. A agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados Palestinos aponta que uma criança é morta a cada 10 minutos na faixa de Gaza. Professor, obrigada pela presença, bem-vindo. É uma tragédia humanitária o que está acontecendo. De fato, Patrícia, muito obrigado pelo espaço. Sempre importante tratar de um assunto, por mais duro que ele seja, e, de fato, como você disse, é uma tragédia humanitária. A gente já reconhece de cara que o Hamas comete violações ao direito. O que foi feito no dia 7 de outubro foi uma carnificina. A morte de pessoas que viviam em Israel. Além disso, o sequestro de mais de 200 pessoas que estão, aquelas que estão vivas, né, estão ainda sob domínio do Hamas, é, sem dúvida, um conjunto de violações ao direito e que deve ser execrado e deve ser, de toda forma, né, esse conjunto deve ser punido. A reação de Israel ela era esperada, porém, não no montante que foi feito. Em outras palavras, a gente espera de um Estado democrático de direito que respeite as normas jurídicas. E esse respeito passa por atenção ao direito internacional humanitário, ao direito que é aplicável durante um conflito armado, e, em especial, o dever de não atacar civis. Nesse momento que a gente enfrenta talvez ânimos bastante exaltados, ambos os lados buscam alcançar o que querem, mas a gente deve imaginar que no futuro a gente consiga que eles alcancem o que precisam, que é uma paz duradoura na região. Nesse momento, querer a vingança pode significar violar o direito internacional, como a gente tem visto nos últimos dias, em especial na faixa de Gaza. Israel é um Estado democrático de direito e o Hamas não. O Hamas é visto por muitos países, né, não é reconhecido pela ONU como um grupo terrorista, mas é visto como um grupo terrorista por muitos países, né? O direito internacional, ele também alcança o Hamas? Alcança o Hamas, assim como vários outros casos de direito internacional permitiram que pessoas de grupos insurgentes fossem levadas aos tribunais, como o Tribunal Penal Internacional, não só o atual, mas também o Tribunal Penal Internacional para os crimes cometidos em Ruanda, para os crimes cometidos na ex-Iugoslávia. Sim, é possível envolver o Hamas e levar o Hamas a responder por esses ilícitos internacionais. E as pessoas, especificamente, que são membros do Hamas. Israel se intitula como um Estado democrático de direito. Nesses momentos de testes é que a gente percebe se ele realmente é. Existem alguns críticos à atuação do Estado de Israel, em especial quando diz respeito a pessoas sem a nacionalidade de Israel ou de origem árabe ou de origem palestina. Para muitos, essa relação com pessoas de origem árabe e de origem palestina fazem que o Estado de Israel não seja exatamente um Estado democrático de direito para todos que lá estão. Mas a gente pode partir do pressuposto que, como eles se intitulam Estado democrático de direito,
é importante que ele respeite as normas jurídicas, tanto internas quanto internacionais. É importante entender o contexto, né? O que aconteceu para a gente chegar até aqui, né? Esse ataque surpresa do Hamas, ele é uma resposta a décadas de opressão? Como que o senhor avalia isso, né? E fazendo até uma retrospectiva histórica para contar como que a gente chegou, como que se chegou a essa situação. Sim, de fato, o que aconteceu no dia 7 de outubro não é raio em céu azul, por mais que nada justifique o que aconteceu. Então, a gente já pode dizer que os ataques do Hamas não são justificáveis. A gente pode... Foi uma ação terrorista. Foi uma ação terrorista. A gente pode até compreender o que leva a uma revolta de um povo ou de um grupo contra um Estado. Mas a ação em si é incompreensível e injustificável. De toda sorte, como que a gente chega até aqui? A gente chega até aqui a partir do surgimento do Estado de Israel. E para entender o surgimento do Estado de Israel, a gente poderia voltar um pouco mais no tempo para pensar no final do século XIX, quando houve movimentos para a construção de um Estado efetivamente independente, comandado por judeus. E a gente pode citar o Theodor Herzl no final do século XIX. Mas o fato é que a Revolução Francesa tinha acontecido já fazia 100 anos e grupos de judeus perceberam que eles continuariam a ser perseguidos. Por mais que a gente tivesse, né, o mote da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, essa liberdade, igualdade e fraternidade parecia não chegar a todos e a todas. E um julgamento em especial é marcante no final do século XIX, lá na França, que foi o julgamento do Alfred Dreyfus, em que ele foi condenado por supostamente ter vendido segredos para a Alemanha, mas o fundo do julgamento, né, nos bastidores, estava o fato dele ser judeu. Então, era muito difícil para judeus entenderem que seriam respeitados num Estado que não fosse de judeus. Então, começa um movimento para o surgimento do Estado de Israel, o Estado judeu. No final da Primeira Guerra Mundial, aquela região em que hoje está a Palestina e Israel era dominada pelo Império Turco-Otomano. E com a derrota do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial, aquela região passou para o mandato do Reino Unido. Sim. E o Reino Unido resolveu instalar na região um sistema de registro de imóveis, dando força a esse sistema de registro de imóveis, e muitos judeus que estavam espalhados pelo mundo, mas em especial na Europa Central, na Europa Ocidental, na Ucrânia, na região da Ucrânia, resolveram migrar para aquela região que estava sob mandato britânico. Adquirindo esses imóveis. Adquirindo esses imóveis. E começaram aí conflitos que a gente pode dizer os conflitos do século XX. Da fase moderna, né? Da fase moderna, exatamente, entre judeus e palestinos. Com o final da Segunda Guerra Mundial e com a decisão do Reino Unido de deixar o mandato da Palestina para se concentrar nas suas colônias ou para se concentrar mesmo no próprio Reino Unido, a ONU, recém-criada, ficou com uma batata quente na mão. Porque se o Reino Unido sai da região com os conflitos existentes entre palestinos e judeus, poderia acontecer um novo massacre de judeus exatamente algum tempo depois do surgimento da ONU. Sim. Então, o caminho foi a criação de 2 estados naquela região. Porque o mandato pelo direito internacional faz que o Estado responsável tenha que transformar aquela região num Estado independente. Então, o Reino Unido teria que fazer esforços para transformar aquela região da Palestina num Estado independente. E aí a decisão foi, no lugar de se criar um Estado independente, vamos criar 2 Estados independentes. E a definição de quais eram os espaços de Israel e quais eram os espaços da Palestina foi feito por uma análise demográfica, comandada pela ONU. E aí a separação dos territórios foi feita dessa maneira. Acabou que, enfim, com a aprovação pela Assembleia Geral, os países árabes não aceitaram. Sim.
e a declaração de independência de Israel levou a uma guerra pela independência na região, que levou ao deslocamento de inúmeros palestinos. Que é o êxodo. Exatamente, criando o primeiro, na verdade, o mais antigo campo de refugiados palestinos, que é o campo de refugiados que fica em Gaza, de Jabalia. E o cenário é conflituoso até hoje, né? Então, a gente teve vários outros fatos que a gente vai tratar aqui, mas Sim. que aconteceram em seguida. Ocorre que os palestinos eles foram sendo reprimidos em um território muito pequeno ali, que ficou a faixa de Gaza e um pouco ali da Cisjordânia, não é isso? A situação dos palestinos ela foi se agravando, do povo palestino, né? Assim, a situação humanitária mesmo, né? Como é que é a vida de um palestino hoje ali, assim, antes até da guerra, né? Existe uma carência geral, assim, de tudo, e também uma coisa que chama a atenção é o grande número de uma população muito jovem, né? Você não tem praticamente pessoas, a maioria é menor de idade. Eu até tinha esse dado aqui, depois eu vejo se eu consigo. Mas, assim, isso chama atenção também. Quer dizer, as pessoas elas não conseguem sobreviver. É isso? Exato. A perspectiva de vida dessas pessoas é muito pequena. E, por isso, a grande maioria das pessoas que vivem na faixa de Gaza são menores de idade, como Sim, você bem... eu consegui aqui, ó, dos 2,2 milhões de habitantes na região de Gaza, metade é menor de idade. E imaginar que 2,2 milhões de pessoas vivendo num território que tem 10 quilômetros de largura de um lado, 12,5 de outro, Sim, e 40 quilômetros de extensão. Sim. Então, é uma densidade populacional bastante grande, pensando nesse pedaço que seria a Palestina, né, e no outro a Cisjordânia, mas esse pedaço em si é um pedaço que sofre as maiores privações, porque com a eleição do Hamas em 2006, depois, né, do reconhecimento da Autoridade Nacional Palestina e eleições na Cisjordânia que levaram ao poder o Fatah e na faixa de Gaza que levaram ao poder o Hamas, a opressão passou a ser maior para o lado da faixa de Gaza, porque o Hamas tem no seu instrumento constitutivo um objetivo de adversidade com Israel, né? Então, não reconhecer o Estado de Israel como um Estado, e isso faz que Israel tenha as maiores reações contra a faixa de Gaza. Então, E o jihad, né, que é a luta armada, né? Isso, o jihad islâmico, que é dos braços que apoiam o Hamas na faixa de Gaza. Além, lógico, do apoio internacional, que vem do Irã ou vem do Hezbollah, que é do Líbano, né? Então, a gente tem ali um cenário que transforma a vida das pessoas em algo bastante difícil, né? Uma vida muito difícil para quem, de alguma forma, quer viver naquela região. Certo. Professor, como que o senhor avalia o papel do Conselho de Segurança da ONU nas tentativas de mediação desse confronto, né? Durante a presidência do Brasil, né, no Conselho de Segurança da ONU, que foi em outubro, 4 resoluções pediam a criação de corredores humanitários e cessar-fogo, mas as 4 foram vetadas. Agora, o Conselho de Segurança está sob a presidência da China e muitos apontam que a China ela tem um grande potencial de mediar esse conflito. Você acredita nisso e como que vê esse papel da ONU nessas tentativas de solucionar o confronto? A ONU faz um excelente papel em campo. Então, ela tem pessoas que atuam nos vários focos de conflito pelo mundo e ela consegue diminuir sobremaneira as privações. É lógico, ela não consegue zerar as privações enfrentadas pelas pessoas em cenários de conflito. Mas é fato que sem a ONU o contexto seria infinitamente pior. Agora, de fato, quando a gente olha os conflitos recentes, a gente vai perceber que o Conselho de Segurança tem agido muito pouco. A gente pode pegar o caso da Rússia contra a Ucrânia, e a gente percebe também que a ONU não conseguiu aprovar no Conselho de Segurança uma resolução para barrar o conflito. E isso se repete
agora no caso de Israel contra o Hamas. Por quê? Existe aqui a visão de que qualquer resolução que possa frear o conflito seria uma resolução contra Israel, e o principal aliado de Israel, que são os Estados Unidos, tem poder de veto no Conselho de Segurança, né? A resolução que mais perto chegou de aprovar foi a resolução proposta pelo Brasil, que alcançou 12 votos a favor, com 2 abstenções, e o veto norte-americano, né? O exercício de direito de veto por parte dos Estados Unidos. Mas é fato que, por mais que a gente reconheça no Conselho de Segurança uma inação, a Assembleia Geral tem agido. Então, a Assembleia Geral aprovou uma resolução determinando, né, lógico que a Assembleia Geral ela não tem um poder de vincular os Estados, mas ela indica que o direito estaria sendo violado. Então, ela vai dizer, precisa criar E houve uma essa pausa. manifestação. Exato, houve essa manifestação. Mas a ONU como um todo, por mais que exista aqui esse entrave no Conselho de Segurança, a ONU como um todo é bastante importante para impedir conflitos maiores. Ela não consegue acabar com todos os conflitos, mas se a gente comparar do século X até o século XXI, o primeiro século que não teve um conflito de grandes proporções nos 20 primeiros anos do século foi o século XXI. E talvez isso seja devido à ONU. Porque a ONU foi criada no século passado. Sim. Então, acho que isso tem uma importância. Mas, de fato, como você bem destaca, essa inação do Conselho de Segurança passa a imagem para todos e para todas que a ONU não estaria fazendo o papel dela. Mas ela tem feito o que ela consegue. Acho que isso é bastante importante. Alguns países não têm interesse em acabar com esse conflito? A gente pode ver que existem países que veem nesse conflito uma forma de manter a sua posição de hegemonia na região. Então, aqui valeria a gente destacar, pensando na geopolítica da região, o papel do Irã. Porque, se historicamente a gente teve um caso de reconhecimento do Estado de Israel em troca de algo, né, os acordos de Camp David, quando a península do Sinai estava sob domínio israelense, foi devolvida para o Egito, depois da Guerra do Yom Kippur, nesse caso, o Egito assina o Tratado de Camp David, reconhece o Estado de Israel em troca da Península do Sinai. Península do Sinai, onde fica a saída de Rafah. Sim, por onde... que é onde hoje é a única passagem, né? Isso, que a gente espera que brasileiros consigam sair por lá para Sim. serem trazidos para cá. Mas, naquele momento histórico, Egito reconheceu Israel em troca de algo. A gente teve uma consequência trágica, o presidente do Egito foi morto depois de um atentado, exatamente, né, e quem fez o atentado disse que era porque ele reconheceu o Estado de Israel. Certo. Agora, recentemente, a Arábia Saudita começou a fazer aproximações com o Estado de Israel. E não havia nada em troca. Então, se a Arábia Saudita reconhece o Estado de Israel sem, na verdade, receber algo em troca, passa a sensação de que, talvez, grupos palestinos estejam realmente abandonados. Pelo menos na visão desses grupos, né? Sim. E o Irã, que é um grande rival da Arábia Saudita na região, se preocupa com esse protagonismo saudita. Por isso que, talvez, o timing da ação do Hamas tenha relação com essa aproximação entre Israel e a Arábia Saudita e o descontentamento do Irã, que financia o Hamas, com relação a isso. Então, imagino que essa costura envolva esses outros atores. Lembrando que o Irã também tem apoiado o Hezbollah no sul do Líbano e, sem dúvida, apoia o Hamas. E esse é o grande risco, né, de que o conflito se estenda ali por outros países, né, do Oriente Médio, né? Existe esse risco. Sem dúvida. Esse é um conflito com um grande potencial de alastramento, porque a gente já tem uma guerra na Síria, essa guerra na Síria com a presença de forças do grupo Wagner ligado à Rússia.
a Rússia se beneficia com o tirar o foco da Ucrânia, né? Então, quando se tira o foco da Ucrânia, menos recursos vão para a Ucrânia, menos condições da Ucrânia se defender e mais condições da Rússia vencer essa batalha. Então, é uma estratégia, né, de você tirar o foco. Então, é possível a gente perceber a presença da Rússia na Síria, a presença do Irã no sul do Líbano, a presença do Irã no Hamas, e isso poder ter uma amplitude maior. Mas a guerra também ela tem financiadores, né, professor? Ela tem os interesses econômicos também. Você tem a indústria bélica, né, que ganha muito, né? Assim, também é preciso ver isso também nessa solução de conflito, né? Sem dúvida. Esse é um ponto importante para se destacar, porque a indústria que ganha com o conflito é a indústria bélica. Se a gente olhar... Norte-americana. Norte-americana, a gente tem a chinesa, mas a gente tem especialmente a norte-americana, que é a mais poderosa, mas tem a francesa, tem outras tantas, mas certamente a norte-americana é a que mais se beneficia desse tipo de compra, né? E imaginar que em Israel, com um esforço de guerra tão grande como esse que a gente está vendo, a gente está falando em 6 meses o comprometimento de 10% do PIB de Israel. Isso significa que o crescimento econômico do país, se a gente mede tudo pelo crescimento econômico, vai ficar comprometido. E como esse crescimento econômico menor vai impactar nas futuras decisões do governo, porque a gente está diante também de um cenário complicado dentro de Israel, politicamente, que é um governo apoiado pela ultradireita de Israel. É um governo que tem, especialmente o primeiro-ministro, que tem problemas com a justiça, né? Tem investigações contra ele na justiça de Israel, por isso ele aprova normas internas para limitar o poder do judiciário. Então a gente tem ali uma transição complicada dentro de Israel. Sim. O maior beneficiário, além da indústria bélica, né, talvez a indústria bélica seja a principal, mas o maior beneficiário com o prolongamento da guerra seja o Netanyahu, porque o governo dele já era um governo fraco, já era um governo bastante questionável, e com o conflito a população se une em torno de um líder que ele faz esse papel. O sionismo está sendo usado de alguma forma para justificar essa matança? O sionismo tem várias tendências, né? Porque o sionismo é a ideia de você construir um Estado para os judeus. E, como é um pensamento nacionalista, você vai ter várias tendências dentro desse pensamento. Você vai ter aqueles que vão lutar por um Estado que respeita direitos, você vai ter aqueles que vão lutar por um Estado que essencialmente vai querer se defender. Mas, de fato, existem algumas tendências dentro do sionismo, que é a construção do Estado para Israel, que podem ver o inimigo como qualquer outro, como qualquer um que esteja fora. E isso faz que o principal alvo, nesse momento, sejam os palestinos, e especialmente o Hamas. Mas, dentro desse leque do sionismo, a gente diria que o extremo estaria nesse pensamento. A gente tem pensamentos sionistas que não são exatamente nesse sentido. Não dá para generalizar. Não daria. Porque a gente cairia na mesma armadilha de imaginar que todo o povo palestino estaria apoiando o Hamas. Ou está apoiando o terrorismo. Exatamente. E é impressionante você perceber a ramificação, né? Assim, o alcance, né, do fundamentalismo religioso, assim, dessas ideias. Quer dizer, a gente teve agora no Brasil, né, ontem, né, a gente está no dia 9, ontem, alguns adolescentes, não é? Houve uma operação da Polícia Federal e que conseguiu detectar pessoas ligadas a grupos terroristas aqui no Brasil. Isso. A gente tem, historicamente, a Tríplice Fronteira, um ponto de preocupação, tanto dos sistemas de inteligência do Brasil quanto de outros países do mundo. A gente teve vários casos de pedido de extradição de pessoas que estariam aqui nessa região, mas teriam ligações com grupos tidos como terroristas, né? Então,
Os Estados Unidos já pediram a extradição de pessoas que vivem nessa região por relação ou por ligação com grupos terroristas. Então, é um ponto de preocupação sempre. Então, a Polícia Federal precisa ficar atenta e precisa, pelo menos, tentar impedir que mais esse campo de violência chegue ao Brasil. A gente já tem um já campo tem de as violência. milícias no Rio de Janeiro, O PCC, tem tantos outros. Então, mas é importante que a Polícia Federal tenha identificado esse fato, tenha iniciado as investigações, tenha aprofundado as investigações, e a gente espera que essas investigações cheguem a bom termo e que a gente consiga punir, eventualmente, aqueles que cometeram crime nesses dias. Professor, quando foi que houve uma proximidade maior de resolução desse conflito? Em que momento que a gente, assim, que a humanidade chegou perto da resolução desse conflito? Por que isso não aconteceu? E quais são as perspectivas agora? Acho que o ponto mais importante que a gente alcançou foram os acordos de Oslo. Nesses acordos de Oslo, de 93, Israel reconhece a Palestina e a Palestina reconhece o Estado de Israel. Sim. Colocando as duas regiões, né, Cisjordânia e Faixa de Gaza, nas mãos da Autoridade Nacional Palestina, que vem a substituir a Organização para a Libertação da Palestina. Isso foi aquele aperto de mão entre Arafat e Yitzhak Rabin, e que, inclusive, eles receberam o Nobel da Paz na época. Exato, era um momento de extrema importância. A gente talvez tivesse num outro cenário se aqueles acordos fossem cumpridos. A gente teve a morte por meios naturais do Yasser Arafat. Rabin foi morto. O Rabin foi morto e foi morto por um extremista que não enxergava a possibilidade de reconhecer a Palestina como um Estado independente. Então, Sim. As ações extremistas, né, as ações extremas como essa, acabam por impedir vários avanços da humanidade. Se a gente pegar, por exemplo, o caso envolvendo a Segunda Guerra Mundial, lógico, a gente não está na pele dessas pessoas, a gente não sabe exatamente qual é o grau de animosidade que existe entre eles, mas eu posso imaginar que o que aconteceu entre França e Alemanha, ou entre a Alemanha e outros países que foram invadidos pela própria Alemanha, não seja algo tão distante desse conflito que existe entre palestinos e israelenses. Ao mesmo tempo, quando a gente olha o que nasceu do pós-Segunda Guerra Mundial na Europa, que foi a União Europeia, a gente percebe que a gente só vai avançar se discursos extremistas forem controlados. Então, algo importante que aconteceu na Alemanha: qualquer discurso de ódio que envolva elementos nazistas são punidos como crime. O discurso de ódio na França também é algo controlado. Também é algo punido quando quando se expressa. Então, isso permitiu à Europa deixar para trás esse conflito tão sangrento que foi a Segunda Guerra Mundial para olhar para o futuro. E o que a gente percebe, talvez potencializado por discursos religiosos, né? O que existe na região seja talvez o ápice do extremismo. Exato. Potencializado por elementos com os quais a gente não pode refutar, né? Os quais eu não posso refutar a sua religião. Sim. A religião é de cada um, mas seria importante que a própria religião se contivesse para não permitir discursos do ódio dentro da sua estrutura. E a gente vê isso aqui no Brasil, né? Às vezes a gente vê algumas religiões com discurso do ódio destinados a determinadas minorias, né? Que a gente não gostaria que acontecesse. Tá bom. Mais alguma coisa, professor? Gostaria de acrescentar? Eu acho que o que talvez pudesse ficar para uma futura reflexão é o fato de que o direito pode não ser a saída mais rápida, mas é a saída que vai conseguir pavimentar um caminho de solução para o futuro. Então, qualquer decisão que seja tomada hoje com base no que eu quero, porque eu quero vingança, porque eu quero destruir o outro, né, de ambas as partes, é
uma decisão fora do direito, é uma decisão equivocada. O direito, ele nos traz a possibilidade de pensar no que a gente precisa, não no que a gente quer. E identificar aquilo que a gente precisa como aquilo que a gente quer é fundamental. Ou seja, fazer que o direito consiga limitar as suas ações para que você não destrua o outro, para que você não tenha um discurso do ódio contra o outro. Acho que isso que deveria ficar para soluções futuras. Sim. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço bastante. Eu que agradeço, muito. Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade. É um tema muito triste, mas que precisa ser discutido. Muito obrigado pela oportunidade. Certo. Eu agradeço a participação, então, do professor Luiz Vedovato, especialista em Direito Internacional, que é professor aqui da Unicamp. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Acompanhe a gente nas redes sociais Unicamp Oficial e também no canal TV Unicamp no YouTube. Até a próxima.